Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, a semana passada a catequista Diana pediu para vocês fazerem uma atividade, porque o mês de setembro é o mês da Bíblia, né? A atividade era para desenhar numa folha sulfite a Bíblia, escolher um salmo e escrever esse salmo no desenho. Eu também escolhi um salmo aqui, que é um salmo que lembra muito a minha época de catequese. E a oração inicial de hoje vai ser a leitura desse salmo. Vamos acompanhar? Vamos ver se alguém aí escolheu o mesmo salmo. É o Salmo 22, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para águas tranquilas me conduz e restaura as minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilos. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o nosso encontro de hoje é o capítulo 16, está na página 82 do nosso livrinho. É o Tempo dos Reis. Para a gente falar sobre esse Tempo dos Reis, vamos voltar um pouquinho no capítulo anterior, que é o capítulo 15. Que a catequista Diana falou para a gente sobre os juízes, lembram dos juízes? Quem eram os juízes? Eram líderes que conduziam o povo. Nessa época aí dos juízes, o povo hebreu, eles não tinham um rei. Então tinha aqui o povo hebreu e tinha Samuel, que era o líder espiritual e o líder político desse povo, mas não era o rei. E o povo queria ter um rei, assim como os outros povos. E aí, o que Samuel fez? Samuel rezou nessa intenção, conversou com Deus, falando que o povo queria ter um rei. E Deus falou para Samuel que o povo poderia ter um rei, mas Samuel tinha que explicar para esse povo o que significaria ter um rei que ia governar, ia colocar regras, ia controlar os impostos, esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, o povo quis ter um rei. E Deus atendeu o desejo do povo, mandando um rei. Então, esse povo, eles foram governados por Saul, por Davi e por Salomão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o rei Davi. Quem aqui já ouviu falar do rei Davi? Né? Então, como que foi? Como que Davi foi escolhido? Jessé, ele levou seus 7 filhos na frente de Samuel. Samuel era o líder do povo. Não era o rei, era o líder. E colocou seus 7 filhos. E Jessé olhou e falou assim: nenhum desses é o escolhido de Deus. Todos os seus filhos estão aqui? E o que acontece? Jessé não tinha levado Davi, ele tinha levado os 7 maiores, porque Davi era pequeno, era um menino ainda, e na concepção da família, na concepção do povo, não tinha como Davi, um menino pastor de ovelhas, que cuidava das ovelhas, ser o rei. Por isso que ele não levou até Samuel. Só que assim que Samuel viu Davi, ele falou: este é o escolhido, este será o rei do povo. E assim Davi foi escolhido para ser o rei. Quando a gente ouve falar do rei Davi, né, do seu reinado, a gente ouve muito que ele foi forte, corajoso, vitorioso, né? Só que o exemplo de Davi para nós vai muito além disso. Vai mais na época da sua juventude, na sua humildade, porque ele foi escolhido por Deus, mas ele sabia, ele reconhecia a sua pequenez, ele sabia que ele era pequeno. Então, em tudo que ele conquistava, em tudo que ele fazia, ele dava graças, ele louvava a Deus, ele reconhecia que tudo que ele conquistava era a honra de Deus, era a glória de Deus. Então, ele continuou sendo uma pessoa humilde e que caminhava na presença de Deus. Essa é a primeira missão que Deus deu para Davi e para cada um de nós, que a gente caminhe na presença dele, né? Davi sempre esteve ao lado de Deus, Deus era amigo de Davi. E é isso que Deus quer para cada um de nós, que nós sempre caminhemos na sua presença, que a gente siga os seus passos, que a gente ouça a sua voz, siga os seus mandamentos, assim como Davi fez, né? Ele foi um guerreiro, foi forte, corajoso, foi um bom rei, sim. Mas acima de tudo, ele caminhou na presença de Deus, ele era amigo de Deus, ele ouvia a Deus, ele seguia a Deus, né?
E assim nós devemos fazer também, porque Deus é o nosso Criador, lembram? Deus é grande, Deus é poderoso, foi Ele que nos criou, Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos. E nós devemos sempre louvá-lo, sempre agradecê-lo, assim como fazia Davi. E sempre seguir os seus passos, seguir os seus mandamentos, porque Deus, quando nos criou, Ele tinha um projeto para cada um de nós. Ele sonhou um sonho para cada um de nós. E nós devemos cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Agora, como que a gente vai saber qual é a vontade de Deus na nossa vida se a gente não caminha com Ele? Não é mesmo? Então, nós temos sempre que caminhar com Deus, assim como Davi fez, assim como Davi caminhou, assim como Davi louvava, nós devemos louvar, assim como Davi cantava, nós devemos cantar. E em todo momento, caminhar com Deus. Essa é a lição que fica de Davi hoje, né? Mas no livrinho nós veremos um pouquinho mais sobre Davi. Gostaram da música de Davi? A gente vai cantar essa música no nosso encontro presencial, tá? Vamos ver, assistir o vídeo aí várias vezes para vocês decorarem a música. Agora vamos para as nossas atividades. Está na página 84 e 85. A atividade número 1, que é para fazer um teatrinho a respeito de Davi e Golias, não é para fazer, não tem como vocês fazerem o teatro aí em casa, certo? Mas a gente vai bolar alguma coisinha para o nosso encontro presencial. Mas vocês podem fazer a leitura, que está aqui ó, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo do 1 ao 54. A história de Davi, o pequeno pastor de ovelhas, e Golias, o gigante Golias. Vocês podem fazer a leitura, mas fora isso, eu vou deixar para vocês um link que conta a história de Davi e Golias. Tá? Aqui nesse vídeo a gente falou sobre a escolha de Davi como rei, o reinado de Davi e o quanto Davi caminhava na presença de Deus, certo? Só que a gente vai ver essa história também de Davi e Golias. Eu vou deixar o link do vídeo e vocês podem fazer a leitura na Bíblia. Com isso, vocês vão poder fazer o exercício número 2. Escreva como você vai contar a seus amigos a história de Davi e Golias. Então aqui vocês vão assistir o vídeo, pode fazer a leitura da Bíblia e depois escrever a história de Davi e Golias, certo? Número 3. Davi fez muitas coisas pelo seu povo. Entre elas, derrotou o inimigo que o ameaçava. Hoje o povo de Deus também enfrenta muitas dificuldades, né? Eu enfrento, você enfrenta, todos enfrentamos muitas dificuldades. Para você, qual é a maior dificuldade enfrentada pelo povo de Deus nos dias de hoje? Então vocês podem escrever aqui. Aqui no Vamos Rezar, ó, Davi louvava a Deus com cantos, instrumentos, harpa, dança, gestos. Vamos também, como Davi, louvar a Deus cantando com gestos. Essa música aí que vocês ouviram, a gente vai cantar no nosso encontro presencial. Tá bom? E assim a gente encerra o nosso encontro. Fiquem com Deus e até a próxima.